errada. Aí, como é que resolveria nesse caso? Nesse caso, eu usei a tabela certa, tá? O meu título é menor que 1. Bom, se o título fosse maior que 1, eu trocaria a tabela e entraria com a pressão e a entropia para achar, como a gente fez em algum outro exemplo da aula de hoje, tá? Nesse caso, não. Nesse caso, eu tenho o título, ou seja, eu tenho um percentual muito pequenininho de líquido aqui, né? A boa parte ainda está a vapor. Mas ela vai me servir para quê? Para mim poder calcular a entalpia na saída, que é o que eu preciso para voltar lá para a minha equação que eu defini lá na análise, para poder resolver. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou substituir, achei o título para essa condição aqui ele não varia, então eu posso calcular a entalpia, posso calcular o volume específico, posso calcular a energia interna, qualquer coisa com esse título, tá? No caso aqui o que me interessa é a entalpia. Então, eu consigo calcular, substituo aqui o título que eu calculei aqui, com os dados de HL e HLV, estou usando a fórmula reduzida, tanto para entropia quanto para entalpia, tá? Se quiserem usar 1 menos X vezes VL mais X VV, tá valendo. Diferença vai dar depois da segunda casa, depois da vírgula. Lá pela terceira casa, depois da vírgula, tá? Então, única coisa que eu peço encarecidamente para pessoal, mais uma vez eu usem 4 casas, tá? É a única coisa que eu peço para vocês. Porque senão os dados começam a dar uma discrepância muito grande. Vão ter valores assim diferentes, enormes, e aí não vai dar certo. Então, peço para vocês, por favor, quando calcularem o título, usem sempre 4 casas depois da vírgula. Certo? Então, vamos adiante. Então, agora eu posso calcular o trabalho que ele pede, né? Porque eu tenho, eu acabei de calcular, a entrada foi dada, a velocidade de saída também. Então, eu venho e substituo. Lembrando sempre, pessoal, que esse 2 aqui da divisão da velocidade cinética tem que ser multiplicado por 1000, tá? Para a gente poder converter as unidades. Só lembrando para vocês. Senão, vocês vão estar somando quilojoule por quilograma. Se vocês não multiplicarem, dividirem por 1000, aqui, ou multiplicar o 2 por segundo quadrado, e aí tem unidades diferentes, tá? Só por isso, só para relembrar. Então, eu consigo calcular, pessoal, o trabalho em questão, tá? E eu usei a entropia de outra forma, diferente daqueles outros exercícios que a gente utilizou, certo? Então, o que eu gostaria, pessoal? Eu deixei aqui 2 exercícios para vocês tentarem resolver. Depois eu posso ver vocês, sem problema, ou a próxima aula a gente pode começar a aula resolvendo esses exercícios. Então, se vocês quiserem começar, tentem resolver. A próxima aula a gente começa resolvendo esses exercícios antes de entrar no próximo assunto, tá? Porque eu gostaria que vocês tentassem resolver esses exercícios. Acredito que vocês consigam resolver tranquilamente. São 2 volumes de controle diferente, calcular tranquilamente, tá? Com os exemplos que a gente já trabalhou hoje, acredito que dê sem problema. Tentem resolver, e aí a próxima aula a gente começa por eles. Porém, pessoal, eu quis botar aqui para vocês um breve resuminho das eficiências, ou seja, o rendimento térmico, né? Como é que eu posso calcular? Posso calcular rendimento térmico usando o trabalho líquido pelo calor, né? Na fonte real e o trabalho ideal. Posso calcular o rendimento do bocal usando a velocidade real da saída e a velocidade ideal de saída. Posso calcular o rendimento de um compressor, por exemplo, usando o trabalho ideal e o trabalho real. Então, tem várias formas. Se vocês olharem no livro lá, eu botei só alguns exemplos para a gente falar de eficiência, que a gente pode calcular de várias formas, tá? E aí, eu coloquei uma questão de desafio,
tá? Essa eu gostaria que vocês resolvessem. E eu vou abrir um link para vocês postarem lá como tarefa, questão de desafio, só para vocês postarem o resultado dessa aqui. Essa eu vou deixar para vocês brincarem e me entregarem até o final da aula que vem, tá? Eu vou abrir depois. No Moodle, o pessoal ainda tem uma tarefa para deixar para vocês resolverem. Então, com isso, vocês têm 3 lá e mais 2 aqui. Então, 5 questõezinhas para vocês tentarem resolver. Acredito que a gente trabalhou, a gente consiga. Tá caindo o nosso link aqui, mas eu vou já criar um outro para a gente bater um papo, então, sobre as questões, o que vocês tiverem de dúvidas, tá, pessoal? Então, se estou conversando com vocês e cair na tela de vocês, só vocês me dão uns minutinhos para mim gerar um novo link que eu quero, pessoal. Essa questão, então, como eu estava falando, eu gostaria que vocês tentassem resolver essas duas aqui, mais as que estão lá na tarefa, então são 5 questões. E a questão de desafio, então, é essa aqui que vai valer, vamos dizer assim, vai valer mais nota. As outras eu vou botar depois o gabarito, daquelas que estão lá como tarefa. E vai valer, lógico, né? Para as dúvidas, então eu vou deixar o novo link